galera, vou esperar mais um minutinho só para as pessoas entrarem aí. Acabou de dar 3 horas, então mais um minutinho aí a gente já começa. Hoje a gente vai falar sobre quando e como indicar, né, os acessórios para fazer os movimentos ginásticos. Então, a gente tem que saber exatamente como usar, quando usar e o que usar, para a gente não confundir o aluno, né, ele achar que ele tem que usar sempre o material. Vou comentar sobre isso com vocês. E também usar do jeito certo, que às vezes não adianta usar e não saber exatamente como usar. E é nossa função, na verdade, que eles consigam realmente ensinar eles a usar, né? Porque senão não adianta, só para falar que tem, não resolve muita coisa. Beleza? Então, a gente vai falar sobre isso. Eu vejo muito aluno usando sem saber o porquê, porque viu alguém usando, e às vezes quando usa do jeito, né, assim, sabendo o porquê, porque eu tenho dor no punho, eu vou usar a munhequeira, por exemplo, nem sempre ele está usando da maneira certa, tá? Então, aí fica complicado mesmo, às vezes eles têm que, precisam de uma orientação mais focada aí nisso. Beleza? Bom, deixa eu ver mais alguém aqui. Hoje eu vou falar especificamente dos movimentos ginásticos, né? Então, assim, vou falar dos materiais que a gente usa para os movimentos ginásticos, vou explicar como, quando e o porquê deles. Então, bora lá. A gente, antes de saber ensinar, né, a gente tem que saber como, quando usar cada acessório, e isso vai ser importantíssimo para a segurança do nosso aluno, né? Então, passando bem, né, por cima, depois eu vou me aprofundar em cada um deles. Eu vou colocar uma munhequeira, por exemplo, né? Então, vou colocar uma munhequeira. Meu aluno tem que saber o porquê que ele está usando, quando ele tem que usar e como, né? Isso cada uma das coisas. Não simplesmente, né, tenho dor no punho, fala para ele usar a munhequeira. A gente tem que saber ensinar eles realmente como e quando aí. Beleza? Então vamos lá. Os materiais de segurança para os movimentos ginásticos, especificamente, tá? Alguns, às vezes as pessoas nem acham que são materiais de segurança, mas eles são, e eu vou explicar o porquê. Então, primeiro material de segurança é o nosso grip, tá? Então, com o grip aí, esse meu aqui é o que eu uso, né? E eu indico, eu gosto bastante dele. Por quê? Porque o material dele adere bem na barra, né? Ele cumpre a função dele. Por quê? Tem muito grip aí no mercado que tem gente que se adapta e tem gente que não. Mas que é daquele corinho, né? Que é um corinho, tipo, tem um pelinho assim, né? E no começo ele até segura bem, só que depois, quando você vai fazendo o movimento, ele vai gastando esse corinho, em vez de te ajudar e deixar você mais seguro, vai deixar você menos seguro, porque ele vai começar a escorregar. E a hora que, como você não está com a sua mão apoiada lá na barra, você às vezes não percebe que você está escorregando. Então, é um fato de o aluno não conseguir perceber, ainda mais cansado lá no meio do WOD, a hora que ele perceber, ele já está no chão. Então, vou me aprofundar depois um pouquinho mais, mas o grip, certo? Então, muitos campeonatos às vezes travavam alguns grips, falavam que não podiam usar, enfim. E eu acho um absurdo, porque do mesmo jeito que a gente pode usar cinto, do mesmo jeito que a gente pode usar joelheira, sapatilha de LPO, por exemplo, né, não vejo porquê. Porque causa algum... aumenta um pouquinho a performance, ou pode te dar uma vantagem. Tá, ok, assim como o cinto também te dá uma vantagem, assim como a joelheira também te dá uma vantagem, todos os acessórios vão acabar te dando uma vantagem, mas isso não é um problema. Beleza, então grip. Depois, meião. Então, meião a gente tem que pensar que também é uma coisa de segurança, então é importante para os nossos alunos terem
meião, que nem sempre ele vai. Às vezes, mulher não gosta de treinar de calça, de shorts, então vai acabar queimando. A gente falou bastante na segunda-feira sobre isso, né? Então, meião também é material de segurança. Joelheira é um material de segurança pra gente, principalmente para os joelhos aí que já tem um tipo de lesão aí, beleza? Ou quando a gente vai fazer um volume muito alto. Eu já vou explicar o como e o porquê, só estou citando cada um deles, beleza? Depois, o magnésio. Léo, depois você pega uma pedrinha de magnésio lá para mim, que eu fiquei de pegar e esqueci. O magnésio também é um material de segurança, tá? Cuidado, porque tem alguns alunos que não sabem que o magnésio é para não escorregar da barra. Eu já peguei várias vezes alguns alunos passando magnésio e entrando na barra. Aí dá, ai minha mão, passa magnésio, volta para a barra. Pode ser. E aí a pessoa fala, nossa, mas não está resolvendo passar magnésio. E aí a pessoa acha que o magnésio é tipo um xilocaína. Não é, gente, não é para parar de sentir dor. Pelo contrário, ele vai aumentar o atrito com a barra, né? Ele vai deixar menos escorregadio, então ele vai aumentar o atrito com a barra. Quanto mais atrito com a barra tiver, mais vai doer a mão e maior a chance de abrir também. Então, como todo material de segurança, a gente tem que saber o como e quando usar, né? Então, o magnésio, né, aqui, ó, tem a pedrinha, hoje em dia tem até uns líquidos por aí, mas a famosa pedrinha aqui, beleza, de magnésio, que é diferente o magnésio da gente aqui para o magnésio de escalada, tá, gente? Tem gente que compra aquele que é muito fininho e não resolve nada, parece que você está passando talco na mão. Ok, a munhequeira, né, a minha aqui é essa de enrolar, mas tem aquelas de velcro também, que pode ajudar bastante, certo? Mas tanto faz, aí é escolha de cada um, então não tem uma melhor ou uma pior. Beleza? Cotoveleira, essa eu não tenho, mas vai servir para o seu aluno, por exemplo, que ele tem aquela epicondilite, que é a lesãozinha que tem aqui no epicôndilo, beleza? Então, às vezes o aluno de subir muita corda, ou de fazer muito pull-up, acaba sentindo. Então, é como se fosse um garrote que aperta a parte de cima do antebraço, tá? Então, eu não tenho essa, né? Graças a Deus, eu nunca tive problema com isso, então também não precisei ter, ok? Então, próxima coisa, que é muito importante, e que às vezes as pessoas acham que é artigo de luxo, é o tênis. O tênis de crossfit também é um material de segurança, porque ele tem que ser, na segunda eu também comentei, ele tem que ter um material mais resistente, principalmente lá na subida da corda, beleza? E outra coisa é o manguito, né, que é como se fosse uma luva, só que em vez de ser da mão, a gente usa uma manga, né? Então, aquela manga que a gente vai lá do punho até mais ou menos o ombro. Tá? Tenho até uma história engraçada para falar disso depois, a hora que chegar lá na explicação dele eu vou falar o porquê dessa história aí, beleza? Então esses são todos os materiais de segurança para o nosso desenvolvimento aí nos movimentos ginásticos. Tem algum outro que se tiver algum outro que vocês têm aí como, Nath, mas e isso, não é um material de segurança para ginástica, enfim? Me manda aí que eu já respondo, beleza? Próxima parte aí. Então, quando a gente deve usar cada um desses materiais, né, a gente tem que usar quando o aluno tiver dor, então a gente vai indicar para o nosso aluno, se ele tiver uma dor então já é algo crônico, assim como eu comentei da joelheira. Nath, toda vez que que eu começo a agachar demais, o meu joelho começa a incomodar. Óbvio que tem 1000 outras coisas para a gente ver, né? Não vai só, beleza, então é a joelheira e não ter problema nenhum com isso. Tem outras 1000 coisas para a gente ver se esse joelho, por que esse joelho está doendo. Mas se já por exemplo, eu tinha uma aluna
de 69 anos que ela tinha artrose nos 2 joelhos. Então, ela usava, porque não adiantava, não era um erro postural, não era nada, era uma patologia já crônica, tá? E também como modo de prevenção, tá? Assim como, por exemplo, o grip. O grip nada mais é um modo de prevenção para você não escapar da barra e também para não abrir tanto a sua mão, tá? Então, a gente vai usar, indicar para o nosso aluno, ou em caso se ele já tem dor, ou no caso se ele está querendo prevenir alguma coisa. Mas a gente tem que saber o porquê e como aí prevenir cada coisa, tá bom? Então, eu vou falar onde usar agora, beleza? Então, o grip a gente vai usar tanto para a barra quanto lá para a argola, ok? O grip, galera, primeiro, ele tem lado certo, então a gente tem que falar para o nosso aluno. Pode parecer que é ridículo para a gente, mas para o aluno que nunca usou material, é estranho mesmo. Então, ele vai receber lá no gripzinho dele, e aí ele vai ter o lado direito e o lado esquerdo. Esse daqui, ó, ele já vem escrito. O lado esquerdo e o lado direito, tá? Mas se não tivesse, o seu aluno comprou um grip lá que não tem, isso daqui sempre vai ter uma parte para pôr o dedão, se ele quiser, ou não, tá? Mas tá vendo que essa parte aqui é mais lisa e essa daqui, né, ela entra um pouquinho, tá? Então é isso aí que a gente tem que pensar. Então o dedão sempre na parte menorzinha. E aí, como usar? Beleza, vi lá a mão direita, tô com o grip certo na mão direita. O grip, galera, a função dele não é pra gente pegar assim, ó, tá? A gente tem que pegar um grip que sobre da mão, ó. Tá vendo? Ela dobre lá dentro e sobre da mão. Porque quando eu for pendurar, tem que sobrar. O grip tem que estar me puxando pelo punho, tá? Senão a gente não tá usando do jeito certo. Então, aqui, ó. Fui, pendurei. Tá vendo ó, quanto sobra? A pressão não tá na minha mão, tá no grip, ó. Percebeu? Eu até soltei a mão e eu continuei pendurada. Por quê? Porque era o grip que estava me segurando. Minha mão tá lá só para firmar, mas é o grip que está me segurando. Beleza? Então eu travo o grip na ponta dos meus dedos e essa parte aqui onde está a zona de calos quase não encosta na barra, tá bom? E é a mesma coisa lá para a argola. Eu penduro e deixo sobrando, tá? Tem alguns grips no mercado que tem dedinho, né? Tem para enfiar o dedo. Eu não sou muito a favor deles mesmo porque se você usar enfiando no dedo, você não consegue fazer muito esse jogo aí do grip, fazer a força, ter a pressão no grip e não na sua mão, tá? Às vezes a pessoa usa com o dedo, só que faz dessa mesma forma. Tudo bem, não tem problema. Tá? Então a gente tem que aconselhar o nosso aluno a fazer, tanto na barra quanto na argola, com o grip, se for usar, grip sempre sobrando lá da barra. Pensando que a pressão, ó, não sei se deu para ver, ó. Aqui, ó, meu punho, ele fica até vermelho. Por quê? Eu coloquei a pressão, óbvio, no dia a dia não vai ficar assim, mas é porque eu soltei totalmente a mão, então ficou peso totalmente no meu punho e no grip, ok? Então a gente vai usar tanto no bar muscle up, quanto no ring muscle up, quanto no toe to bar, certo? No pull up, isso tudo no grip, beleza? O meião, quando que a gente vai usar o meião? E como? E por quê? Então a gente vai usar o meião normal, né? Até a linha lá abaixo da linha do joelho. Normal, igual um meião, deve ser usado mesmo. Quando tiver, por exemplo, técnica de corda ou de caixa. E o porquê que a gente vai usar o meião? Porque na corda, lembra que a gente falou lá na segunda-feira. A live de segunda a gente falou sobre isso. O meião, ele, para quem não tem a técnica muito lapidada, que consegue tirar a corda da canela para não ficar raspando a corda na canela, vai ser uma prevenção para não ralar a canela lá. Até o aluno
Adaptar tudo bonitinho, aprender a técnica para subir, beleza? E para descer também do movimento. Então, isso na corda. E na caixa também. Então, na caixa, qual que é? A gente salta na caixa, por que que do meião? Muita gente, principalmente quem está começando, às vezes eu vou lá de shorts e vou bater a canela na caixa, por exemplo. Óbvio que tem tudo para prevenir isso. Mas às vezes a pessoa, eu já tenho uma aluna minha que ela salta muito bem na caixa, muito bem. Até caixa de 30 ela salta com facilidade. E teve um dia, ela falou, nossa, Nath, eu estava viajando, comecei a viajar, e aí da caixa baixa ela tropeçou, caiu, bateu a canela, tipo, bateu mesmo. E o problema é que, óbvio, né, com o meião, a batida não vai resolver muita coisa. Mas se for aquele raspado, vai resolver. Então, eu indico colocar como forma de prevenção aí, né, no box jump também. Certo? Calma aí. Beleza. Depois do meião, a gente tem a joelheira. Quando que a gente vai usar a joelheira? Nos movimentos ginásticos, né? Por exemplo, no pistol. Então, ele acaba dando uma pressão no seu joelho, né? Ele tem uma compressão lá no seu joelho, que acaba ajudando. Como que eu vou usar? Porque eu vejo, né? Às vezes, eu vi aluno usando a joelheira às vezes ao contrário, ou às vezes lá no meio da canela, ela tem que estar, a parte de baixo, 4 dedos para baixo da patela. Então, acha lá a patela do seu aluno, 4 dedos. Ele tem que conseguir subir a joelheira até lá. Porque se ele não subir a joelheira até esse ponto, ele não vai conseguir essa pressão necessária que ele precisa lá para o joelho dele. Beleza? Então, sempre a gente tem que colocar 4 dedos abaixo da linha da patela. Ok? Essas daqui são aquelas de compressão mesmo, tá? Que tem bastante aí no CrossFit. Dá até para usar aí dos dois lados. Beleza? Ótimo. Aí agora a gente vem... Opa, quase que eu perdi. O magnésio. Então o magnésio, sempre quando eu for usar barra e argola, então nos bar muscle ups, pull-ups, toe to bar, ring muscle up, eu sempre vou usar magnésio. Mas assim como eu falei, o magnésio ele não é uma xilocaína. A gente tem que ensinar o nosso aluno a usar. E o magnésio não é para secar a mão. Tá? Tem gente que está com a mão pingando e vai lá e passa magnésio. Só vai resolver, se o aluno fizer isso, ele só, na verdade, está fazendo uma crosta na mão dele. Mas ele não está secando. Então, para pessoas que têm hiperidrose, por exemplo, que a mão sua muito. Eu tenho que ter uma toalhinha, alguma coisa, para enxugar a mão antes de passar magnésio, porque senão não vai adiantar. Tá? Então, eu tenho que tomar cuidado com isso também. Então, como que eu uso magnésio? Eu tenho que primeiro secar minha mão, se eu estou suando muito, ou em caso de segurança mesmo. Tem gente que acha que tem que ficar passando toda hora. E, na verdade, não precisa se sua mão não está escorregando. Na verdade, usar toda hora vai acabar te prejudicando. Como eu já falei, vai aumentar o atrito com a barra, consequentemente, vai abrir sua mão. Tá? A mão vai começar a doer mais e vai abrir a mão. Então, beleza. Aí, depois do magnésio, a gente tem que pensar na munhequeira. A munhequeira é o que eu vejo mais as pessoas usando errado. Essa minha munhequeira aqui, ela é um pouquinho mais difícil de colocar do que aquela de velcro, mas eu prefiro. Tá? Então, é de tecidinho e aí enrola com a pontinha. Como eu vou ensinar meu aluno a usar? Sempre travando a articulação, isso para qualquer um, para a joelheira, não falei? Para colocar 4 dedos abaixo da patela? Por quê? Porque ele tem que estar travando a articulação. Aqui, mesma coisa. Vai adiantar se eu enrolar a munhequeira aqui, ó. Ó, onde eu enrolei a munhequeira? O meu punho, ele está livre para fazer qualquer movimento. Ou seja, não vai prevenir lesão nenhuma, tá? E não vai
eu vou continuar sentindo dor. Então, eu tenho que lembrar que sempre tem que travar a articulação. Então, olha a diferença. Quando eu coloco ela mais em cima. Mais em cima, ela vai travar mais a minha articulação. Ó. Ela não vai tanto. Tá vendo? Beleza, então é dessa forma que a gente tem que usar aí a munhequeira, por exemplo. Ah, Nath, em que movimento que eu uso a munhequeira? No handstand walking. Às vezes tem gente que gosta de usar no pull-up, no toe to bar, no bar muscle up e no ring. Pra que a pessoa usa isso? Às vezes você vê em campeonato, a pessoa... o odd era pull-up e, sei lá, deadlift. Aí a pessoa fala assim, por que a pessoa está usando munhequeira? Né? É porque quando você pressiona a articulação lá do punho, ela fadiga um pouco menos o antebraço. Então é uma questão de estratégia. Aí não é uma questão de prevenção de lesão ou se a pessoa já sente dor. Tá? Normalmente é para uma estratégia aí para fadigar menos o antebraço. Beleza? Então munhequeira. Outro que eu falei que às vezes as pessoas acham que é artigo de luxo e não é, que é o tênis. Estou aqui com a minha relíquia, né? Que é quem é velho de CrossFit vai saber aí da história. Esse tênis aqui, filho, quem tem é só quem é velho de CrossFit mesmo. Então, esse tênis aqui é o Nano 4, acho que é o 4. 4. E eu gosto muito dele, por quê? Porque ele realmente, né, é uma coisa de segurança. Para a gente do CrossFit, ele tem que ser um tênis mais reto, né, não pode ser aquele tênis, né, muito curvado. Ele é baixo. Por que ele tem que ser baixinho assim? Porque ele dá mais estabilidade. Então, por exemplo, na hora de saltar numa caixa, ele vai ter um pouco mais de estabilidade, certo? Ele não tem aquele saltão aqui atrás. Se eu for torcer o pé alguma coisa, eu estou com um saltão gigante. Por isso que tem tênis específico para cada modalidade. Tênis de corrida vai ser bom para corrida. Tênis de crossfit vai ser bom para crossfit. Se eu usar um tênis de crossfit para correr 10 quilômetros, com certeza eu vou acabar me lesionando. Por quê? Porque é um tênis que não é apropriado para isso, assim como roupa. Né? Tem roupa que é apropriada para fazer uma coisa e tem roupa que é apropriada para fazer outra. Beleza? Então, o tênis, sim, não é um artigo de luxo. Tá? Não estou falando que precisa pagar R$1.000 no Nano que nem lançou ainda, mas também não... às vezes a gente o aluno acaba fazendo uma economia de tênis e aí o que acontece? O tênis não é adequado. Então, esse daqui, a borracha dele é muito dura, é bem durona. Então, quando eu faço corda, por exemplo, a corda pode raspar o quanto for que ele não vai abrir. Esse tênis aqui tem, acho que 5 anos. Né? Eu comprei já usado, porque o que eu tinha desse daqui, ele eu usei 3 anos, e aí já não dava mais para usar, né? Porque eu usava praticamente todo dia. E aí eu comprei esse outro também, que a menina usou poucas vezes, e aí eu peguei, porque para ela ficou grande. Então, é um tênis que dura muito, e isso que eu trabalho com eles. Para aluno, às vezes compensa fazer um investimento um pouco maior, sendo se ele vai usar só no odd, né, só nos treinos, vai durar muito. Então, eu indico vocês sempre a falar para o nosso aluno aí comprar um tênis apropriado, tá? Tem tênis bem baratinhos hoje em dia, até tênis bem caros, mas tem que ser um tênis com essas propriedades aí, mais retinho, sem muito salto, né, vamos dizer assim, sem muita curvatura, beleza? E que a sola seja dura, resistente, porque senão a pessoa vai pagar lá, às vezes pagou R$200 no tênis, vai subir na corda, 2 vezes que ela subiu na corda, vai desfazer o tênis inteiro, tá? Beleza. Aí a cotoveleira, como eu falei, pode usar tanto aquela parte, né, do garrotinho, a gente vai trabalhar tanto lá no rope climb, né? Muita gente sente dor, ou no ring dip também, né? Por exemplo, no ring dip ou no ring muscle up. Beleza? Então a gente sente essa pressão aí no movimento. Ok? Então, tomar cuidado aí com essa cotoveleira também. E por último, o manguito, que a história engraçada sobre ele é que as pessoas... é normal isso, tem em todos os boxes, eu tenho certeza que
se você já está inserido aí no mundo do CrossFit e da aula num box, você já viu o aluno que começou faz 2 semanas no CrossFit e comprou tudo. Joelheira, cotoveleira, meião, tudo. É o garoto Reebok, né? Não tem nenhum problema com isso, mas às vezes ele não sabe nem para que ele está usando aquilo. Então, nessas minhas andanças, eu já dei aula para uma turma que tinha um rapaz que ele sempre ia treinar como chama? O manguito, né? Que é a manga lá. E aí, as pessoas, tipo assim, tudo bem, né? Aí teve uma vez que alguém perguntou, mas por que você treina com isso? Ele falou, porque eu vejo as pessoas, tipo, os caras no games treinando, né, tal, não sabe nem pra que é, né? E isso serve muito para que quando tem odds com muito ring muscle up. Conclusão, o cara nem fazia ring muscle up, gastou dinheiro, usava o negócio, passava um calor lascado pra quê? Pra nada. Ele nem sabia pra que ele estava usando aquilo. Então, usa para ring muscle up, porque a corda ela acaba raspando muito no nosso braço. Então, essa corda aqui, essa fita, ela raspa demais no braço enquanto você faz a extensão, né? Entre e faz a extensão, ela acaba raspando um pouco lá no bíceps. Então, no bíceps não, desculpa, no tríceps. Então, ela é mais para não raspar, a mesma coisa do meião na corda, tá bom? Então, a gente tem que pensar que, beleza, como usar e quando usar em cada movimento, né? Se a pessoa tem dor ou para prevenção, que jeito que eu tenho que usar, porque não adianta, beleza, vamos prevenir o punho e enfaixar lá de qualquer jeito. Não vai adiantar, tem que travar a articulação. E uma coisa que eu queria, né, falar para a gente tomar muito cuidado é que aí às vezes a pessoa encarna que ela tem aquilo e ela vai usar sempre aquilo. Então, assim, acho que também vocês já vão identificar isso em algumas pessoas aí, alguns alunos. Tem aluno que você fala assim, compra uma joelheira, porque ele reclamou de dor no joelho, você já fez todas as correções, mas mesmo assim ele está precisando de uma joelheira, ele coloca a joelheira. E aí ele se sente bem com a joelheira. Só que aí ele acaba ficando dependente daquilo. E, na verdade, a joelheira tem que saber o porquê e quando usar. Eu já vi gente vindo de casa com a joelheira, né? A pessoa estava com dor no joelho e a pessoa vem dirigindo com a joelheira. Gente, qual que é a necessidade disso? E aí o que acontece? Em vez de ajudar a sua articulação, né, que é uma forma de prevenir lá a dor, né, para diminuir a dor, ele vai piorar. Por quê? Funciona como o nosso corpo ele é muito inteligente, né? A gente sabe que funciona como um gatilho para o nosso corpo. Ele vai entendendo que ele não precisa. Então, assim, por exemplo, não é o caso da ginástica, mas eu vou dar um exemplo de fora. Do LPO. Cinto. Tem gente que é maluco por cinto. Vai levantar 20% da PR e a pessoa está de cinto. Para quê, gente? Né? Cinto é acima de 85%, 90%. Óbvio, salva algumas exceções, mas não faz sentido a pessoa estar com a barra e 5 de cada lado e estar com cinto. Por quê? Eu estou usando cinto, mas é porque senão eu sinto as costas. Tá, então se você está sentindo as costas, não é o cinto que você tem que usar, você tem que usar o abdômen. Né? Então, ficar com o cinto para todo e qualquer movimento, eu vou pegar a barra, lá vai o cinto. Não faz sentido. Por quê? O seu abdômen vai ficando cada vez mais fraco porque ele vai perdendo a funcionalidade. Né? E no CrossFit não é para voltar à funcionalidade do nosso corpo. Então não faz sentido você ter que ficar adaptando para isso. Então, por exemplo, vou levantar 90% do meu PR, ótimo, coloca lá o cinto que ele vai te ajudar. Mas se você, toda vez que for levantar a barra, colocar o cinto, em vez de melhorar, suas costas vai piorar. Porque daqui a pouco você não vai estar conseguindo levantar uma caixa do chão sem sentir dor. Porque se para colocar a barra, para pegar a barra você tem que colocar o cinto, para pegar a caixa você também vai precisar. Tá? E isso serve para todas as coisas, né, para todos os materiais que eu falei. Para munhequeira, mesma coisa, a pessoa chega no box já de munhequeira. Não sabe nem o que vai ter no ódio, mas já está com a munhequeira. Tá? Então a gente tem que
realmente aconselhar isso para os nossos alunos, né? A gente acaba ficando responsável por isso. Às vezes a gente não presta atenção, né, nesses detalhes assim, e tem que prestar, porque o aluno muitas vezes ele só está seguindo um exemplo e ele viu que a pessoa que ele admira lá do box usando, ele vai querer usar também, né? Às vezes ele nem precisa, mas ele quer usar também, tá? Então a gente tem que ir aconselhando os nossos alunos para isso e saber como e quando usar, beleza? Basicamente é isso, meu povo. Cacau, coraçõezinhos também, saudades, Cacau. Bom, meu povo de Deus, vocês ficaram muito mudo hoje. Vocês ficaram muito quietinho. É isso, ok? Que a gente tinha para falar hoje. Eu sei que não é um tema que as pessoas costumam, né, interagir muito, curtir muito, no sentido de, nossa, quando é aula de Bar Muscle Up, a galera surta, só falta vir aplaudindo. Mas é necessário tanto quanto, né? Às vezes a gente não dá muito ibope para essas coisas, mas é muito importante. Às vezes a gente também acha que a gente sabe tudo, mas eu tenho certeza que todo mundo que ficou aí assistindo tirou uma liçãozinha, uma coisinha aí que eu falei e acrescentei a mais. Beleza? É isso, meu povo. Valeu, então qualquer coisa, só me chamar e fique esperto aí, porque eu vi a enquete da aula de segunda e vou também fazer uma enquete de hoje, beleza? Então, daqui a pouquinho aí eu solto a enquete no meu Insta. Valeu! Valeu, Débora. Obrigada.